que se estuda na psicologia da personalidade não é propriamente a personalidade, mas as comparações entre personalidades. O que exatamente nós chamamos de eu? No outro curso que eu dei sobre a questão da consciência, eu mostrei que essa palavra tem vários significados diferentes. Então, em primeiro lugar, existe um eu que se identifica com o seu papel social. Quer dizer, você fala em nome de uma profissão que você exerce, de uma função que você tem, mas você sabe ao mesmo tempo que a palavra eu, quando usada nesse sentido, não se refere a você inteiro. Não é isso? Também existe um eu que é o das suas memórias, quer dizer, aquilo que você conta ao longo do tempo. E aí, ao ver esse aspecto, nós notamos que o eu, de algum modo, ele se alimenta das suas memórias e ele se torna mais intensamente existente quanto mais consciência ele tem da sua própria história. Quer dizer, você se reconhece mais claramente porque você vê alguns elementos constantes e imutáveis na sua própria conduta. Não é isso? E existe também uma outra acepção do eu, que é o do eu como autor de atos e responsável por eles. Quando alguém o acusa de alguma coisa, você diz, não fui eu. Quer dizer, você tem consciência dos seus atos e, portanto, você conhece aqueles que você não praticou de maneira alguma. Tem uma espécie de eu jurídico, ou eu moral. Não é isso? Existe também, vamos dizer, o eu ideal, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de apresentar para os outros. E por baixo de tudo isso existe algo que você é mesmo, que eu chamo o eu substancial, que é, por assim dizer, o aspecto cognitivo da identidade transcendental. Então, se você fizer assim a imagem do juízo final, o juízo final é quando você sabe tudo a seu respeito. É aquilo que está mostrado tudo de uma vez, como, vamos dizer, uma figura estática, aquilo que se passou no tempo, agora está disposto numa ordem, por assim dizer, espacial, na qual você pode ver tudo como se fosse num quadro. Não é isso? Então, este quadro ele existe necessariamente. Por pouco que possamos saber dele, nós sabemos que no instante em que uma pessoa morre, né, a série dos seus atos terminou. Ela não vai sofrer mais transformações. Portanto, tudo o que transcorreu na sua vida se fechou num esquema estático, que pode, de algum modo, ser observado, não digo num relance, mas observado como um quadro. Não é isso? E isso, dizemos, isso é o que a pessoa realmente é, isso é o que ela realmente foi. É o famoso verso do Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele sempre foi. Mas isso só aparece depois do fim. Por quê? Porque não há mais possibilidade de transformações. Quando a igreja ensina, por exemplo, que o indivíduo que pecou muito, ele pode se arrepender na hora da morte e ir para o céu, isso subentende que, quando ele se arrepende, ele ainda está vivo. Portanto, ele pode modificar algo. Mas a partir do momento que morreu, nada muda mais. Fechou, a coisa se fechou numa figura estática, e esta figura estática corresponde ao seu eu substancial ou à sua identidade transcendental. Nós podemos entender que é muito fácil, muito difícil você apreender a identidade transcendental de alguém, porque ela inclui tudo o que o sujeito fez, retirado da sequência temporal e projetado num mapa. Né? Como a partitura de uma música, a música transcorre no tempo, evidentemente, mas na partitura impressa, todas as notas estão ao mesmo tempo. Não é isso? Você pode decorar uma partitura e revivenciar uma música, vamos dizer, em alguns segundos, mas não de maneira totalmente simultânea. E, no entanto, as notas na estrutura da música e na partitura que a expressa estão todas de maneira simultânea. Então,
Toda e qualquer abordagem da personalidade, então, implica essa tensão entre opostos, o subjetivo e o objetivo, o temporal e o espacial, o permanente e o mutável, né? E, sobretudo, a diferença básica que existe entre você conhecer a sua personalidade e conhecer a dos outros. Toda a chamada psicologia científica, ela só estuda a personalidade dos outros, evidentemente. Não há como entrar do próprio psicólogo nisso aí, né? A não ser que ele se veja desde fora, só pelos dados comparativos. Mas tudo aquilo que você apreende só pelos dados comparativos, você não está apreendendo enquanto individualidade, mas apenas como, vamos dizer, espécie de um gênero. Tá certo? E aí escapa justamente o que há de principal na personalidade. Do nosso ponto de vista aqui, não interessa saber se existem duas personalidades iguais ou se cada personalidade é uma só. Isso é absolutamente indiferente ao que nós estamos estudando aqui. Quer dizer, se duas personalidades fossem absolutamente iguais, né, ainda faltaria esclarecer se a sua identidade transcendental é a mesma. Tá certo? Isso é uma coisa que nós jamais saberemos. Tá certo? Portanto, os estudos de personalidade pelo lado científico se baseiam na semelhança entre personalidades. E, portanto, vamos dizer, a individualidade total desse objeto desaparece completamente na psicologia científica. E, portanto, desaparece, de algum modo, o próprio objeto de estudo. Então é como se nós disséssemos, o que se estuda na psicologia da personalidade não é propriamente a personalidade, tá certo? Mas as comparações entre personalidades.